Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode separar você do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? É a pergunta retórica que Paulo faz na Epístola aos Romanos, no capítulo 8. Vamos hoje analisar as perguntas e as respostas de Paulo. É claro, como sempre, trazendo aplicação para a nossa vida. Quem nos separará do amor de Deus? Quem pode separar você do amor de Deus? Eu sou o pastor Sidney Luiz e você está em nosso canal. Eu digo nosso porque é o meu, o seu, o nosso canal. Se ainda não é inscrito, venha fazer parte desta família. Inscreva-se. E não se esqueça, já clique aí no joinha, clique em curtir, para que o YouTube mostre a mensagem para mais pessoas e assim outras pessoas sejam abençoadas. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem pode nos separar do amor de Deus? Essa pergunta é retórica, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem pode separar você do amor de Deus? Hoje, conhecendo o poder de Deus, o amor de Deus, você pode imaginar o que ou quem pode separar você do amor de Deus? Paulo começa no versículo 31 dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? É claro que Paulo sabia e sabe, assim como você, há muitas coisas contra nós. Há muitas coisas, pessoas que se levantam contra nós, o diabo é contra nós, o pecado é contra nós, às vezes nós mesmos somos contra nós, as pessoas muitas vezes se sabotam. Mas o apóstolo Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabedor de tudo isso, mas ao mesmo tempo ele diz que em todas estas coisas que nós vamos falar aqui agora, nós somos mais do que vencedores. Quem pode nos separar do amor de Cristo? A primeira pergunta de Paulo é: a tribulação? A tribulação pode nos separar do amor de Deus? Quando falamos de tribulação, estamos falando dos problemas da vida, das dificuldades que acontecem com todo mundo. Não importa se você é católico, evangélico, não importa se você é um livre pensador, se você professa qualquer credo religioso ou até mesmo cético, você é ateu, você não acredita em nada, não importa. Todos nós passamos pelas tribulações da vida, pelos vendavais, pelos problemas que se levantam no nosso cotidiano. Hoje mesmo você tem muitas tarefas, certamente algumas dificuldades você vai enfrentar, algumas coisas não têm saído como você quer e algumas têm vindo com força muito grande para assolar a tua vida, sabe? Como aquele vento forte da tempestade num barco que está no meio do mar ou no rio. Então assim vem a tribulação sobre a nossa vida. E Paulo disse: estes problemas cotidianos, essas lutas que nós enfrentamos, problemas na família, problema na sociedade, problema de saúde, problema com o governo, problemas e mais problemas, estas tribulações podem nos separar do amor de Deus? Ao mesmo tempo que Paulo pergunta, ele responde: essas tribulações não podem nos separar do amor de Deus. E eu pergunto para você, e você, o que acha? Esta tribulação, ela pode separar você do amor de Deus? Você sempre vai respondendo aqui nos comentários. Você pode escrever: não acredito que os problemas da vida podem me separar do amor de Deus. Eles não podem, se você olhar para Deus, olhar para Cristo. Muitas pessoas têm sido vencidas por essas tribulações e elas é que têm se afastado de Deus por visão errada. Mas a tribulação e o problema não pode separar você do amor de Deus. Por quê? Porque Deus te concede vitória em meio aos problemas. É ou não é? No meio da luta que você tem passado, em meio às dificuldades que você tem enfrentado, Deus tem estado presente e Ele tem trazido a você livramento. Então, a tribulação, os problemas cotidianos não podem separar você do amor de Deus, mas você precisa acreditar nisso e se posicionar.
Aí Paulo diz: a tribulação pode nos separar do amor de Deus? Aí você pensa e responde, e ele diz: e a angústia? A angústia pode separar você do amor de Deus? A tribulação, os problemas da vida trazem consigo a angústia. Às vezes nós ficamos angustiados por causa dos problemas, porque muitas vezes não sabemos como resolver, nós não enxergamos lá na frente e nós temos essa dificuldade, né? Nós queremos ter o controle de tudo. É só algo sair do nosso controle que nós ficamos assustados. Aí nós precisamos crer que mesmo que não esteja no meu controle, está no controle de Deus. Mesmo que não esteja no seu controle, está no controle de Deus. Eu gosto muito dessa palavra. Digite aqui embaixo: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Angustiados nós podemos ficar com os problemas da vida. Às vezes nós ficamos tão angustiados que a gente refugia-se na oração, vai buscar em Deus uma solução, alguma coisa parece que não está bem. Quando a gente ora, a gente recebe esse alívio de Deus. Então, na hora da angústia, busque a Deus. A tribulação pode trazer angústia, mas nem a tribulação e nem a angústia pode separar você de Deus, porque Deus tem estado contigo na hora da tribulação e no momento da angústia. Será que a fome pode nos separar do amor de Deus? Olha, eu acho que poucas pessoas nesse tempo que estamos vivendo hoje, que está assistindo este vídeo, têm passado por esse problema, a fome. Mas muitas pessoas ainda enfrentam. E no tempo de Paulo era um problema muito sério. Hoje continua sendo. Mas Deus tem nos abençoado e tem abençoado você. E você tem fazido parte desta equipe de pessoas que compartilha, abençoa as pessoas com o que você tem. Mas a fome pode nos separar do amor de Deus? A fome não pode separar você do amor de Deus. Por quê? Porque Deus sempre vai abrir uma porta e vai abençoar você. Aqueles que buscam em Deus sempre encontram uma solução, uma resposta. Paulo continua dizendo: ou a nudez. Será que a nudez pode nos separar do amor de Deus? Quando falamos em nudez, estamos falando de necessidade, falta de vestimenta, falta de roupa. Logo, Paulo está falando da pobreza. A pobreza, a miséria, ela pode separar o homem de Deus? Bom, o diabo vem tentando provar isso ao longo dos anos. A gente conhece bem a história de Jó. Ele levou Jó à miséria em todos os âmbitos para que ele não glorificasse a Deus, para que ele se afastasse de Deus. A pobreza, as dificuldades financeiras pode sim ser um grande problema na vida de muitas pessoas. Talvez você já ouviu alguém dizer assim: eu não vou na igreja porque eu não tenho roupa para ir, eu não tenho um calçado para ir, eu não tenho uma roupa adequada para ir. E às vezes, com a dificuldade financeira que nós temos, nós tendemos a nos afastar. Mas isso não pode separar você do amor de Deus. Jó era bem convicto disso. Ele disse assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e se for preciso eu volto nu para lá, mas todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não vou me afastar, eu não vou me separar do meu Deus. Esta miséria, esta pobreza não pode me separar do amor de Deus. E é em Deus que eu vou vencer a miséria, que eu vou vencer a pobreza. É em Deus que eu serei abençoado, porque para mim Deus tem vida e vida com abundância. Quero aproveitar e perguntar para você: você tem participado de algum evento, de alguma coisa que ajude as pessoas que estão precisando, principalmente nesta época de pandemia? Você tem ajudado na sua igreja, ofertado cestas básicas, ou você tem ajudado um parente, um amigo, alguém próximo? Quando você vê alguém necessitado, você se preocupa, você tem vontade de ajudar, às vezes até além do que você pode? Isto é um mover de Deus na sua vida, faz parte da vida do cristão. Se você olha para as pessoas necessitadas e diz: tô nem aí, não é da minha família, alguma coisa está errada com você. Mas a pobreza não pode nos separar do amor de Deus. Aí Paulo diz assim: ou o perigo, ou seja, e o perigo, ele pode nos separar do amor de Deus?
Nós passamos por situações perigosas na vida, situações de perigo. Às vezes, nem sabemos que estamos passando. Tem perigos que você passa que você nem percebeu. E você recebeu o livramento de Deus porque tem alguém orando por você. O perigo está sempre rondando a nossa vida. Nós passamos o tempo todo por situações perigosas. Mas o perigo, na verdade, não pode nos afastar de Deus. Na verdade, ele deve nos aproximar de Deus. E por último, Paulo pergunta, ou a espada? E a espada? A espada pode nos separar do amor de Deus? É claro que quando Paulo fala a espada naquele momento, naquele tempo, com aquelas perseguições, ele estava falando sobre a morte. A morte pode nos separar do amor de Deus? Algumas pessoas acabam se afastando pelo medo da morte. Eu não estou falando de medo de morte, estou falando da morte. Quando uma pessoa morre, ela pode ser separada de Deus? Na verdade, a morte, quando falamos em morte, nós pensamos logo na morte do corpo, né? É aqui onde a gente vai para a sepultura, ou um amigo, um parente. Você certamente já foi em algum velório. Aquela morte pôde separar aquela pessoa de Deus? Se aquela pessoa recebeu Jesus como teu Salvador, se aquela pessoa se arrependeu dos teus pecados, mesmo que seja no último instante da tua vida, a morte não tem poder sobre ela, porque Jesus venceu a morte. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a morte não pode nos separar do amor de Deus. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, eu tenho aqui no canal um vídeo antigo, um dos primeiros vídeos, 5 minutos depois da morte. É isso mesmo, 5 minutos depois da morte. O que acontece depois da morte? Tem um vídeo todo só sobre isso. Eu vou deixar o link aqui, vou deixar o card aqui em cima, um cartãozinho. Vou deixar aqui na tela final e vou deixar na descrição desse vídeo. Só baixar aqui e ver mais, vai estar lá o nome, 5 minutos depois da morte. Você clica no link e vai poder assistir o vídeo 5 minutos depois da morte. É muito importante que você entenda. Paulo sofreu tribulação, angústia, perigo. Ele quase morreu em vários momentos por causa da tua fé. Paulo passou fome, muitas vezes não tinha o que comer ou até mesmo o que vestir. Em suas viagens, perigos, no navio, no naufrágio, quantas vezes Paulo passou por perigo de morte, trazendo risco à tua vida. Isto pôde separar Paulo de Deus? Pelo contrário, mesmo passando por tudo isso, ele disse, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo foi um grande pregador e passou por muitas lutas. Aqui no nosso canal tem um vídeo chamado O Naufrágio de Paulo na ilha de Malta. Vou deixar o link para você também, caso você queira assistir e conhecer um pouco a história de Paulo, quando ele quase morreu no navio e foi para a ilha de Malta, onde foi picado por uma cobra e todos acharam que ele ia morrer. E logo Deus deu livramento a Paulo. Vou deixar aqui na tela final e no link aqui embaixo, no card, para você assistir. Nós passamos por muitas lutas na vida, talvez você esteja passando por algumas delas agora. Mas eu te pergunto, será que qualquer um destes problemas pode separar você do amor de Deus? Nós sempre fazemos uma pergunta no final para ver se você chegou até o final. Eu gosto de saber quem são os corajosos, decididos, que vão até o final de um vídeo. Se você chegou até o final do vídeo, a frase é: nada pode nos separar do amor de Deus. Isso mesmo, nada pode nos separar do amor de Deus. Pode escrever. Algumas pessoas que me seguem, me acompanham pelo WhatsApp, elas acabam respondendo lá no WhatsApp, mas é aqui no comentário do vídeo, tá bom? É só ver onde que escreve o comentário e você vai escrever: nada pode nos separar do amor de Deus. É muito importante que você escreva. Além de eu saber que você está sempre aqui comigo, me motivando a fazer mais vídeos para você, isto leva o YouTube a impulsionar o nosso vídeo para alcançar mais pessoas. Não se esqueça, por favor, deixe um joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber nossas notificações. Nós enviamos 4 vídeos toda semana aqui no canal. Terminou de assistir este vídeo? Vai nos links aqui embaixo, veja os vídeos que eu falei e tantos outros vídeos no nosso canal. Só ir no canal do Pastor Sidney Luiz
clicar em vídeos. Temos inúmeros vídeos para você. O nosso canal tem alcançado aí um número expressivo. Já passamos de 500 mil de visualizações. Graças a Deus e a você. Eu vou ficando por aqui. Um abraço carinhoso no amor do Mestre.